do ouro e da prata, nada do que temos é nosso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia então, irmão, em Tiago capítulo 2, no verso 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Do 1 ao 13, em nome de Jesus. Tiago 2, do 1 ao 13. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler juntos a partir do ecrã, e quem tiver Bíblia, abre por favor a tua Bíblia e deixa a Bíblia aberta, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé em reverência à palavra de Deus para nós lermos. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, fala ao nosso coração. Toda barreira colocada pela nossa mente, pelas nossas emoções, pelo nosso coração duro, nós hoje quebramos no nome do Senhor Jesus. Nada pode estar no caminho da Tua palavra. Ela vem, ela destrói todas as barreiras que nós possamos colocar ao Teu agir. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 2 de Tiago trata sobre um tema muito importante. Nós temos visto que Tiago fala sobre uma fé autêntica. Uma fé autêntica produz obras autênticas. Amém? No capítulo 2, Tiago explora mais um pouco um tema que ele já falou um pouco no capítulo 1. Que é sobre como devemos lidar com a distinção dentro da igreja. Vejam, há aqui um problema na igreja que Tiago escreve. O problema era o seguinte: havia dentro da igreja pessoas que tinham posses, eram ricas, que andavam bem vestidos, e haviam pessoas que tinham pouco, que eram pobres. Nós sabemos que a palavra diz que a igreja abraça a todos, não é? No entanto, quando havia reuniões da igreja, essas reuniões eram marcadas por um sectarismo, onde alguns tinham preferência no lugar onde se sentavam, no lugar onde podiam assistir à reunião, e outros eram colocados à parte. E esse tipo de distinção era baseado num preconceito que havia no coração dos cristãos. Não estamos a falar sobre descrentes, não estamos a falar sobre pessoas do mundo, estamos a falar sobre crentes. Isso é muito importante entendermos. Esta correção do capítulo 2 de Tiago não é para o teu familiar descrente, não é para aquele que está lá fora, é para ti e é para mim. Essa correção é para crente, para gente que chama Jesus de Senhor, para gente que foi salvo, para gente que foi redimido, para gente que tem uma vida nova em Cristo, mas que pode cair em pecados várias vezes na sua vida. E Deus, porque nos ama tanto, prefere nos corrigir sempre. Então, nós mesmo sendo redimidos, salvos, transformados, nós podemos cair em vários erros.
E um desses erros é o pecado da acepção de pessoas. O que é a acepção? É a separação, é a discriminação baseado em algum motivo que nós tenhamos. Esses motivos podem ser vários. No caso aqui da igreja a qual Tiago escreve, o motivo era as posses, era a riqueza e a pobreza. Era um motivo social, era um motivo econômico. As pessoas que tinham mais posses e vestiam-se melhor, tinham acesso a lugares de proeminência, a lugares de destaque dentro da igreja. E as pessoas que pouco tinham, que não tinham posses, que não tinham dinheiro, não tinham lugar a nada. Eram colocadas de canto, eram colocadas de lado. Se houvesse lugar para sentar, tudo bem, podia sentar. Mas a partir do momento que chegasse alguém com posses, com dinheiro, aquele pobre teria que se levantar e ficar de pé, ou teria que sentar no chão, porque ele não tinha mais como ter o mesmo acesso que os outros teriam. Então Tiago aborda esse assunto e olha para esse problema e ataca o problema de frente, assim como Cristo faz com a sua igreja e com o seu povo, sempre que nós vamos por um caminho errado. E amém por isso, porque Ele nos corrige, não é? Tiago vai abordar esse assunto da discriminação dentro da igreja. Por quê? Porque esse assunto contradiz a natureza do Evangelho. A primeira coisa que temos que entender é que o Evangelho é uma abertura para todos virem à fé. O Evangelho pressupõe na sua natureza que ninguém pode ser impedido de chegar à fé e do convívio da palavra de Deus e da comunhão dos santos. Ninguém pode ser impedido de chegar até lá. Então isso contradiz a natureza do Evangelho. Eles estavam a criar um evangelho elitista, um evangelho que era só para as elites, para quem tinha capacidade. Às vezes a motivação é financeira. Vejam, a igreja naquele tempo não tinha edifício. Onde é que a igreja se reunia? Nas sinagogas. Era o lugar onde os irmãos se reuniam. A sinagoga era a igreja judaica. Então havia ali uma questão de nós somos cristãos, mas ao mesmo tempo estamos a ser perseguidos, mas o único lugar onde nos temos para nos reunirmos é dentro da sinagoga, e lá na sinagoga tem sempre alguém que nos odeia e que nos quer perseguir. Ok? Estão a entender até agora? Diz amém, quem está a entender. Para além da sinagoga, a reunião era nas casas também. Então imaginem, havia uma tendência de pensar o seguinte: aqueles que tinham mais posses vão nos favorecer diante das autoridades. Porque se entra aqui um irmão com dinheiro, eu tenho que o tratar melhor do que trato aqueles que não têm nada, porque o que tem dinheiro tem influência. Ele pode nos ajudar a evitar a perseguição. Ele pode ser influente no meio do sinédrio para que ninguém venha atrás de nós. Ele pode convencer os fariseus a que não nos persigam. Ou então, nós precisamos de lugar para nos reunir. Às vezes uma pessoa que tem dinheiro, que tem posses financeiras, tem uma casa que possa ceder para nós fazermos as reuniões. Então havia também um motivo utilitarista, do tipo, nós temos aqui uma situação em que precisamos de estar protegidos, e quem tem mais acesso, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem tem mais autoridade lá fora, tem que ser tratado de uma forma melhor do que os outros para que nós possamos ser preservados. Mas isso esquece que quem preserva a igreja não são homens nem mulheres com influência ou poder. É o Espírito Santo de Deus. Cristo disse que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Significa que o mundo pode cair em cima de nós, mas nós vamos nos manter firmes, porque não é na nossa capacidade, não é na nossa influência, mas é no poder de Deus, é na promessa de Jesus Cristo. Jesus prometeu que a sua igreja vai se manter firme, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Então, os irmãos daquele tempo caíram no erro de achar que tinham que dar uma ajudinha ao Senhor. Nós temos que criar aqui um contexto social para nos protegermos, mas isso desonra a Cristo.
Porque quando não vivemos na dependência de Cristo, nós estamos a desonrar a sua promessa por nós. Estamos a desvirtuar o Evangelho, porque não foi o Evangelho que Cristo ensinou. Ou seja, para preservar a igreja de Cristo, eu começo a viver um Evangelho ao qual Cristo não me ensinou. E isso destrói a unidade da igreja, porque cria uma igreja separada, cria uma igreja segregada. E isso revela uma fé que não é profunda, que não é honesta, é uma fé superficial. Então vejam, fé e favoritismo são coisas incompatíveis. Vejam no verso 1, o que é que Tiago está a dizer? Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não é possível ter uma fé que é baseada na acepção de pessoas. O que é acepção? É julgar ou tratar alguém com base na sua aparência externa. Diz ao teu irmão, é julgar ou tratar alguém com base na sua aparência externa. Certo? Qual é o cenário? Estamos na sinagoga, entra um homem rico que tem um anel de ouro, que tem roupas finas, e nós dizemos a ele, assenta-te aqui no lugar de honra, assenta-te à frente. Mas entra um irmão pobre com roupas sujas, a cheirar mal, não tem posses, não tem nada a oferecer, e nós dizemos a esse irmão, fica de pé. Nós dizemos a esse irmão, assenta-te abaixo do estrado. Ele é incomodativo. Nós sabemos que não podemos dizer para ele não entrar, isso não podemos, mas ele vai entrar e vai ouvir, mas ele vai ouvir no lugar de segregação, no lugar de separação. Ele não vai ter o mesmo acesso que os outros. A pergunta que fica é, no verso 4, vocês não fazem distinção entre vós mesmos? Será que vocês não se tornam juízes com maus pensamentos? Por que é que essa segregação revela o pecado, irmãos? Primeiro, porque ela julga o valor de alguém pela sua aparência. Ela julga o valor de alguém pela sua aparência. E isso é uma coisa que está reservada para o mundo. O mundo nos ensina que a gente, para ser um homem de negócios, tem que comprar um Rolex. O mundo nos ensina para a gente andar com um fato completo, impecável, todo na medida. O mundo nos ensina que as pessoas têm que se vestir e se apresentar de uma certa forma para que elas sejam valorizadas daquela maneira. Mas dentro da igreja não é assim que funciona. Porque nós, cristãos, olhamos para o valor uns dos outros através daquilo que há dentro dele. E o que é que há dentro de cada um de nós? A imagem do Deus vivo. A imagem de Deus. A representação de Deus está dentro de cada um de nós. E por isso nós temos valor. Não é pelas nossas conquistas, não é pela nossa aparência, não é pela nossa beleza, mas por aquilo que nós temos dentro de nós. Que não fomos nós que carregamos, que não fomos nós que conquistamos, mas é que Deus colocou dentro de nós. Se nós começarmos a olhar uns para os outros como Deus olha, nós não vamos fazer acepção de pessoas. Nós não vamos fazer nenhum tipo de discriminação de pessoas. Há motivos egoístas. Vamos impressionar o rico porque o rico vai nos ajudar. Há um motivo de desrespeito à dignidade da pessoa que não tem posses, porque o pobre, ele não é indigno por não ter posses. E depois isso contradiz também o caráter do próprio Deus. Deus não é parcial, Deus é imparcial. Vejam, Deus escolhe uma nação e diz, vocês vão ser o povo escolhido por mim. Mas vejam o quão Deus é misericordioso. Quando o povo vai entrar na terra prometida e Moisés envia os espiões para verem a terra, esses espiões são protegidos por uma prostituta chamada Raabe. Essa mulher era uma prostituta, a profissão dela era essa. Ela fazia
essa atividade, ela era prostituta para poder sustentar a sua família, toda a sua família dependia dela. E vejam, ela protege os espiões enviados por Deus para que eles não sejam mortos pelos seus inimigos naquela cidade. E vejam o quanto aquela mulher foi amada, que ela foi protegida, ela depois foi colocada na genealogia do nosso Senhor Jesus. Por causa da sua fé, por causa da sua entrega, por causa do seu amor. Vejam que o valor dela não estava na sua atividade. Ela fazia uma atividade errada, ela cometia pecados, ela estava distante da presença de Deus. Mas o valor dela estava na sua identidade que foi dada pelo próprio Deus. Quando Samuel foi escolher um rei, Deus disse a Samuel: Samuel, atenção, não olhes pela aparência. Quem escolhe sou eu e eu olho o coração de cada um. Samuel olha para todos os filhos, um mais forte, mais alto, mais poderoso do que o outro, mais velho, homens de força, homens guerreiros, homens que vão para a batalha, mas Deus diz: não é nenhum deles. Chama o pastorzinho mais novo que está lá a cuidar das ovelhas, é esse que vai ser o rei que eu vou escolher. Davi não era o mais forte dos irmãos, não era o mais influente dos irmãos, não era o mais poderoso dos irmãos, mas era o que tinha o coração de acordo com a vontade de Deus no meio dos irmãos. A aparência de Davi não o levava a ser um homem poderoso, um homem forte, mas ele foi o rei mais valoroso que aquela nação algum dia teve. Porque ele tinha o favor de Deus sobre a sua vida. Então, o caráter de Deus é um caráter imparcial. É um caráter que olha para nós de acordo com a imagem que Ele colocou dele próprio em nós. Que olha para as nossas dificuldades, que olha para as nossas limitações e que mesmo assim decide amar-nos e entregar a sua vida em favor da nossa salvação. Vejam, nós estamos a falar de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas se nós voltarmos a 40 anos atrás, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos um contexto muito duro e difícil. Os Estados Unidos acabou muito mal com a escravidão. Eles aboliram a escravidão, mas eles nunca retiraram o racismo de dentro da sociedade. Os Estados Unidos convivem até hoje com um problema racial muito grave, muito difícil. Até o ponto em que mesmo sem haver escravidão e mesmo a escravidão sendo proibida, quando uma igreja era frequentada por pessoas brancas, ela não aceitava pessoas negras frequentarem a mesma igreja. E nós estamos a falar dos Estados Unidos dos anos 40, 50, 60, 70. Nós estamos a falar, irmãos, que se tu entrasses em uma igreja batista, presbiteriana, evangélica, seja o que for, se tu entrasses numa igreja de irmãos brancos e tu fosses uma pessoa negra, tu não tinhas o direito de fazer parte daquela comunhão. Tu eras segregado. E assim nasceu uma cultura em que há igrejas negras e há igrejas brancas. E até hoje existe alguma coisa assim. Vejam que dentro da própria igreja essa segregação ainda pode existir. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter a tendência a dar preferência a um tipo de pessoa do que outra. Talvez o nosso problema não seja racial. Graças a Deus somos uma igreja multirracial. Amém, irmãos? Temos irmãos aqui de todo tipo de cor, todo tipo de nacionalidade. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz. E tem que ser assim. Não somos uma igreja só de portugueses, não somos uma igreja só de brasileiros, não somos uma igreja só de brancos, só de negros, não somos uma igreja só de bonitos ou só de feios. Nós valorizamos cada um por aquilo que Deus colocou no seu coração, que é o Evangelho, que alcançou o grego, o judeu, o português, o brasileiro, o africano, não interessa. Se nós fomos alcançados por Cristo,
nós fazemos parte da mesma família. Mas vejam, no versículo 6 e o 7, Tiago deixa claro que havia uma hipocrisia, porque através da sua atitude, os irmãos estavam a desonrar o pobre e a honrar o rico. Mas Tiago vai expor isso e vai dizer: quem vos oprime são os ricos. Eles vos exploram economicamente, eles cobram-vos impostos que são abusivos, eles vão atrás das vossas posses, eles não deixam que vocês desenvolvam alguma atividade económica para vocês poderem enriquecer, eles exploram a vossa força de trabalho e vocês estão a colocar eles em evidência em relação aos pobres. Quem vos oprime são os ricos. Quem vos arrasta para os tribunais com processos injustos para vos tirar a vossa capacidade financeira são os ricos. E quem está a zombar da fé também são os ricos. Como é que vocês podem pegar no irmão que nada tem, colocá-lo à parte para darem preferência a essas pessoas que muitas vezes vêm à igreja e nem sequer dão valor ao Evangelho? Vocês bajulam quem vos persegue, vocês desprezam quem Deus escolheu. E isso é muito duro. A inversão de valores é esta: achar que um rico é alguém abençoado por Deus. E isso entra dentro da própria igreja evangélica, que vai dizer assim: quando nós temos condições financeiras, nós estamos bem, quando nós não temos, nós não estamos. Sucesso é a conta bancária, poder é influência, mas o reino vai dizer que o pobre em espírito é abençoado, que o sucesso verdadeiro está no caráter de Cristo em nós e que o poder está no serviço. Amém, irmãos? Como é que devemos tratar os irmãos na nossa igreja? Sempre com dignidade. Diz ao teu irmão: trata o próximo com dignidade. Amém. Trata o próximo sempre com generosidade. Trata o próximo como ele sendo o teu irmão sempre. Há algumas perguntas práticas que podemos ter. Será que eu me preocupo com conhecer os irmãos da minha igreja? Será que eu dou preferência a todos? Será que todos estão nas minhas orações? Será que eu consigo amar a todos? Uma coisa prática que podemos fazer até esta semana, irmãos: identifica um irmão que está em necessidade da tua igreja. Vai ter com ele. Procura ajudá-lo. Procura ter um relacionamento real com ele. Pergunta o seguinte: como é que eu posso te servir? Pergunta o seguinte: o que é que tu precisas? Será que estamos honrando quem Deus escolheu e amá-lo de forma verdadeira? Amém? Vamos ao verso 8. O verso 8 diz o seguinte: há uma lei. Qual é a lei verdadeira? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que que essa lei é verdadeira? Porque ela vem de Deus. Ela não vem das nossas ideias, ela vem do próprio Deus. Nós podemos não gostar dela, está tudo bem, mas nós somos chamados a obedecer a essa lei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo não tem condições. Ele é um irmão que vem de onde vier, ele é o irmão que tem a cor que tiver, ele é o irmão que tem a condição financeira que tiver. Todos eles são chamados a terem o nosso amor. E eu sei que é difícil amar algumas pessoas mais do que outras. Eu sei que é difícil estender o amor a alguns em relação a outros. Eu sei. Há pessoas que têm uma cultura muito distante da nossa. Há pessoas que têm uma personalidade muito distante da nossa. Há pessoas que gostam de coisas que nós não gostamos. Há pessoas que valorizam coisas que nós não valorizamos. Há pessoas que praticam coisas que nós não achamos interessantes. Está tudo bem. Mas o teu amor pelo próximo não está baseado na valorização que ela te demonstra e nem no merecimento que ela te dá. O teu amor por ela deve estar baseado no valor que ela tem intrinsecamente no seu coração, que é ser imagem e semelhança de Deus. Não há merecimento no amor que nós devemos demonstrar uns aos outros. Vejam, eu não estou a falar do amor do marido pela esposa, eu estou a falar do amor de irmãos em Cristo.
É aquele amor que transcende o gosto pessoal. É aquele amor que transcende as ideias parecidas. É um amor que vai além disso. É um amor que vai além do merecimento. É um amor que vai além daquilo que eu acho que deve ser. É um amor que vem do próprio Deus. E às vezes é difícil para mim amar alguém, porque é difícil para mim ver a pessoa como Deus consegue vê-la. Deus olha para as pessoas e vê alguém que precisa de amor. E nós às vezes olhamos para as pessoas e vemos alguém que não merece o nosso amor. Mas Deus hoje diz a cada um de nós, irmãos, cada um de nós, que o amor uns pelos outros não está condicionado ao merecimento. Amém? Diz assim ao teu irmão: eu te amo, não porque tu mereças, mas porque Cristo colocou amor no meu coração por ti. E o amor vai nos levar a cuidar, a corrigir, a tratar, a proteger. O amor faz isso. Imaginem, irmãos, o que era Deus ter dito assim: eu só vou salvar os europeus. Ia ser um Deus justo? Sim ou não? Respondam. Não. O Deus que dissesse assim: eu só vou salvar os brancos, seria um Deus justo? O Deus que dissesse assim: eu só vou salvar os negros, não seria. O Deus que dissesse: eu só vou salvar ricos, eu só vou salvar pobres, eu só vou salvar quem vota no partido X, eu só vou salvar quem gosta do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto. Eu só vou salvar quem come carne. Os veganos ficam de fora do reino de Deus. Deus não fez nada disso. Deus chamou os seus apóstolos, em especial Paulo, e disse a Paulo: tu vais pregar o Evangelho àqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, e vais ter com aqueles que adoram a outros deuses, vais ter com malta que tem outras culturas, vais ter com pessoal que adora a Zeus, a Júpiter, e tu vais pregar o Evangelho para eles, tu vais amá-los, tu vais entregar a tua vida por amor àquele povo. Tu vais aprender a amá-los, porque eu é que te estou a chamar para isso. Pedro caiu no erro de dizer assim: eu só me vou sentar a comer com os irmãos que são circuncidados, os irmãos que vêm da cultura judaica, que cumprem, que não comem certas coisas, eu só me vou sentar com eles. Todo mundo está na igreja, todo mundo merece estar, mas na minha mesa só senta quem eu gosto. Na minha mesa só senta quem eu preciso. Na minha mesa só senta aqueles que cumprem o que eu acho que deve ser. E aí o Senhor levanta Paulo e o Espírito Santo usa Paulo com autoridade e diz: tu estás a criar acepção, limitação, segregação dentro da igreja do Senhor. Arrepende-te hoje. E essa correção foi pública, não foi privada. Porque a humilhação que Pedro estava a fazer com os irmãos também era pública, não era privada. E vejam, Deus nos corrige, sejamos nós quem sejamos. Sejamos nós pastores, ovelhas, irmãos com capacidade, irmãos sem capacidade, irmãos com dinheiro sem dinheiro, irmãos com influência sem influência. Deus não olha a meios para nos corrigir. E glória a Deus porque Ele faz isso conosco. Glória a Deus porque ninguém está longe da correção do Senhor. Glória a Deus porque Ele nos ama a ponto de nos dizer: recebe cada um de acordo com aquilo que eu determino e não com os teus princípios e as tuas vontades. Porque Tiago vai dizer: quando vocês erram num ponto da lei, vocês erram em todos. Alguém vai dizer: eu não adultero, mas ao mesmo tempo odeio o seu irmão. Ele é culpado também porque ele, apesar de cumprir uma parte,
ele falhou na outra. Então, nós todos, em alguma medida, somos transgressores da lei. Quando quebramos o mandamento, nós ofendemos a lei, mas ofendemos acima de tudo quem fez a lei. Quando nós segregamos, fazemos acepção, limitamos o acesso de alguém a Cristo, nós estamos a pecar. Por quê? Porque estamos aí contra o próprio Deus. Irmãos, eu não sei quanto a ti, eu não quero ir contra Deus nunca. Eu não quero. Eu sei que é um mau caminho e eu sei que é uma má escolha. Nós podemos não matar, podemos não adulterar, podemos não roubar. Glória a Deus por isso. Mas se nós fazemos acepção de pessoas, nós também somos transgressores da lei do Senhor. Porque é fácil amar quem nos ama, certo, irmãos? É fácil ignorar quem não nos traz nenhum benefício. É fácil demonstrar favoritismo a quem nos pode dar alguma coisa. Mas Cristo nos chama a algo mais além, a algo difícil, que é amar quem não nos pode oferecer nada em troca. Então nós podemos ser fiéis a muita coisa a Deus, ler a Bíblia, não mentir, ser dizimista, vir à igreja, pregar bem, ensinar bem a palavra, orar muito, mas se nós discriminamos o nosso próximo com base em algum preconceito nosso, nós precisamos de mudar em nome de Jesus. Não vamos viver um evangelho de quase obediência, em que a gente acha que por fazermos uma coisa bem, estamos justificados em fazer algumas outras mal. Eu sei que eu estou a errar nesta área, mas olha, eu vou compensar de outro jeito. Não é assim que funciona, não. Com Deus não é assim que funciona. A lei aponta para que nós possamos desenvolver um caráter moral integral. Diz ao teu irmão, em todas as áreas da tua vida, tu és chamado a ser santo. Aleluia. Então confessa, querido, confessa ao Senhor. Há alguma área em que tens uma obediência seletiva? Onde eu obedeço porque dá, porque eu consigo, mas existe alguma área onde tu não consegues obedecer? É a altura de confessar, porque na confissão existe cura. A partir do verso 12, Tiago vai dizer que há uma lei maior do que essa lei antiga que nós temos, é a lei da liberdade. Nós devemos viver como sendo julgados pela lei da liberdade, porque a lei da liberdade é aquela lei que liberta. Não nos liberta para pecar, mas nos liberta do pecado. É uma lei que governa palavras e ações também. E a parte mais dura do verso 13 está aí. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Quando nós não fazemos misericórdia para o nosso próximo, nós não temos acesso à misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Mas quando praticamos misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o nosso julgamento. Todos nós recebemos misericórdia de Deus. Nenhum de nós merece nada, mas Deus mesmo assim nos deu vida eterna, nos deu alegria, nos curou das nossas dificuldades, nos tirou do pecado, nos tirou de uma vida sem Ele. Nós todos os dias vivemos pela misericórdia de Deus. Se vivemos pela misericórdia, devemos andar pela misericórdia, devemos demonstrar misericórdia ao nosso próximo. Devemos ter compaixão. Devemos dar o que o outro precisa e não o que o outro merece. Amém? Aleluia. Estamos quase a acabar, irmãos. Eu quero te dizer hoje que a igreja pode cair no erro de discriminar, de tratar alguns de forma diferente do que os outros. Mas na nossa igreja nós não podemos permitir que isso aconteça. Amém? Devemos manter e continuar a ser a igreja que estamos a ser. Uma igreja que ama a todos, uma igreja que alcança a todos, uma igreja que ora por todos, uma igreja que auxilia e ajuda a todos o que pode. Às vezes alguns não vamos ter muita afinidade, às vezes alguns não vamos gostar, às vezes alguns vão ter atitudes que não vão muito com a nossa cara.
mas está tudo bem, porque não é por isso que tu deves amar o teu irmão, não é por isso que tu deves ajudá-lo, não é por isso que deves orar por ele, não é por isso que deves estender a mão a ele, porque alguém também vai ter alguma coisa contra ti, alguém também não vai com a tua cara de alguma coisa, e não é por isso que essa pessoa deve deixar de te amar, de fazer o melhor por ti. Não é por isso. E tu pensas assim, não, mas isso é só o pastor que tem que ser assim. É só o pastor que deve amar a todos por igual, que deve se entregar por todos por igual, que não deve fazer acepção de pessoas. O pastor não deve fazer, mas a igreja não é o pastor. A igreja não é o pastor, nós somos um corpo. Imagina que a mão diga assim, eu não gosto do pé, eu não curto o pé, eu não vou trabalhar com o pé faz cenas que eu não gosto. E Deus diz-te assim, o pé é feito para andar, tu és feito para pegar. O pé não tem que ser igual à mão, porque Deus não escolheu o pé para ser igual à mão. Tem um irmão na igreja que é mais calmo, e Deus escolheu ele para ser o irmão calmo. Tem um irmão na igreja que é mais calado, Deus escolheu ele para ser o mais calado. Tem um irmão na igreja que é extrovertido, tem um irmão na igreja que explode, que ferve em pouca água. Essas pessoas têm características diferentes porque Deus quer usá-las de forma diferente, irmão. Deus usou Paulo de um jeito, Deus usou Pedro de outro jeito, tudo para a sua glória, tudo para o Evangelho. E apesar deles terem as suas dificuldades, apesar de ter acontecido esse evento em que Paulo teve que confrontar Pedro, Pedro se arrependeu porque entendeu que estava errado. Pedro teve humildade e eles trabalharam e cooperaram juntos para o mesmo Deus, para o mesmo reino, para o mesmo Cristo. Então, nós temos que deixar diferenças de lado. Eu vou dizer uma coisa, algum dia nós vamos estar diante de Cristo e Cristo vai nos perguntar assim, meu filho, tu oraste, tu foste à igreja, tu pregaste o Evangelho, tu foste fiel em muita coisa, tu amaste a tua família, mas valeu a pena deixares de falar com o teu irmão por causa daquela situação? Valeu mesmo a pena, meu querido? Valeu a pena, filho? Eu acho que não vai valer. Sabes porquê que não vai valer? Porque lá no céu, tu vais viver a tua eternidade com o teu irmão também. Então tu podes fugir dele aqui na terra durante 5, 10, 15, 20 anos, mas lá no céu vais estar com ele sempre. Não vai dar para fugir não, meu querido. Não dá para fugir. Então, pastor, eu vou lidar com aquela pessoa a minha eternidade inteira? Vais. Porque lá no céu não vai ter a ilha dos introvertidos, a ilha dos extrovertidos, a ilha dos bonitos, a ilha dos feios, a ilha do branco, a ilha do negro, e depois de vez em quando a gente pega no barquinho e vai visitar o outro, mas é só de vez em quando. Não. Nós vamos ser todos múltiplos, diferentes, mas com o mesmo Senhor, com o mesmo Espírito, com o mesmo batismo. Porque há um só batismo, há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só palavra, há um só Deus. Então, ouça, o teu irmão é diferente de ti porque Deus quis que ele fosse. E se Deus quis que ele fosse, tu tens que valorizar aquilo que há diferente nele, porque foi para a glória de Deus que existe isso. Amém? Eu para tentar corrigir a personalidade de alguém na igreja é uma coisa muito rara. É muito difícil eu fazer isso. Atenção, não estou a falar de pecados, estou a falar de personalidade. Porque vai haver um irmão que é mais parado, vai haver um irmão que é mais explosivo, vai haver um irmão que é mais tal, e eu sei perfeitamente que tu és assim porque Deus tem algo na tua vida desse jeito. Eu sei. Eu sei que o introvertido pode ser aquele irmão que ora de um jeito que o extrovertido não ora. Eu sei que o extrovertido às vezes diz as coisas da boca para fora que se arrepende, mas ele faz porque ele é zeloso pela palavra de Deus. E eu não chego no extrovertido e digo, irmão, tu tens que falar menos. Eu não chego no introvertido e digo, tu tens que falar mais, porque eu não quero que todos sejam iguais. Porque Deus não chamou todos para serem iguais. Então, vamos respeitar e amar as diferenças uns dos outros. Amém?
E com base na riqueza, na pobreza, com base nas características, com base naquilo que cada um de nós tem. Nós somos uma igreja múltipla, multiétnica, multinacional, multicultural, e amém por isso, glória a Deus. Lá no céu tu não vais estar só com os portugueses ou só com os brasileiros, tu vais estar com o povo de Deus. E o povo de Deus, irmão, veste de forma diferente, anda de forma diferente e vive de forma diferente, mas tudo para a glória de Deus. O que é que Paulo vai dizer? Aquele que come, come para a glória de Deus. Aquele que bebe, bebe para a glória de Deus. Certo? O que torce para o Benfica tem que torcer para a glória de Deus. Eu acho que está extremamente errado. Eu acho que essa pessoa tem que rever os seus conceitos. Atenção. E tem que vir para o Sporting, não é? Que é o clube certo. Mas, irmão, brincadeiras à parte, eu acho que se vais torcer para quem torces, faz para a glória de Deus. Amém? Faz tudo para a glória de Deus. Tem um irmão que não vai comer carne, ele não come a carne para a glória de Deus. E aquele que come carne, come para a glória de Deus. Tudo isso é nós sabermos olhar para o nosso irmão como o próprio Deus olha. Eu queria então orar para nós podermos ir com essa palavra no nosso coração e permitir que ela faça transformação em nós. Amém? Sim? Glória a Deus. Podes fechar os teus olhos, querido, e eu quero ministrar sobre a tua vida hoje. E coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei o que vai para aí, se vão sentimentos, às vezes contrários, às vezes difíceis, às vezes coisas chatas de lidar. Eu entendo, e quando a palavra também é pregada, eu também estou a confrontar a mim mesmo aqui. Não achem que isto é nada que não tenho que passar primeiro por mim. Eu sei que Cristo está-me a dizer o seguinte: Rodrigo, tu não podes, nunca na tua vida, no teu ministério, olhar para nenhum irmão abaixo de outro irmão, nunca. Independente da sua caminhada, do momento da sua caminhada, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Eu creio que hoje o Senhor está-me a convencer, está-me a confrontar e está-me a perdoar pelos erros que eu cometi nessa área até hoje. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Quando eu olhei para cada um dos meus irmãos, qualquer um que esteja aqui hoje e que tenha preferido alguns em vez dos outros, tenha julgado algum e não ter dado a atenção, o amor, o carinho que ele precisava, ter deixado alguém que estava a precisar de mim na mão porque eu não ia com a cara dessa pessoa. Se alguma vez eu o fiz, Senhor, eu peço-te perdão, Senhor. Eu peço-te perdão. Eu quero te convidar, irmão, a que tu possas fazer o mesmo. Amém? Fala com Deus hoje. Senhor, se alguma pessoa aqui da igreja, se algum irmão que frequenta a igreja, que já frequentou, alguém que hoje pode não estar aqui, mas que foi excluído por mim, que não foi amado por mim como precisava, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me hoje, Pai, e leva-me ao arrependimento real, verdadeiro. Arrependimento é mudança de atitude. Nós não podemos apenas sentir remorsos e dizer que estamos a sentir-nos mal, mas o perdão tem a ver com uma mudança de atitude. Eu creio então que a partir deste momento, se nós realmente estamos arrependidos, vamos poder olhar para o nosso irmão com outros olhos. Vamos poder amá-lo mais, entregar a nossa vida por ele mais, ajudá-lo mais, auxiliá-lo mais, cuidar mais dele. Pai, oramos, meu Pai, e sabemos, meu Deus, que algumas relações são difíceis. Sabemos que alguns realmente não têm muito à vontade ou não têm muita afinidade uns com os outros. Eu sei que não vamos ser amigos da mesma forma de alguns como somos de outros. Mas não pode faltar o amor, não pode faltar a compreensão, não pode faltar a ajuda.
Nós queremos te agradecer porque hoje a tua palavra foi para cada um de nós, a começar por mim, Pai. E agora eu quero que tu dês a mão ao teu irmão, querido, e que tu ores por ele, como alguém que ama mesmo, amém? Alguém que ama. E esse amor não está baseado em tu gostares dessa pessoa, dos gostos dela ou do jeito que ela é, mas está baseado no amor de Cristo. O amor de Cristo olha para quem essa pessoa é por dentro, olha para o coração dela, e tu tens de começar a olhar assim também. Ora ao Senhor hoje desta forma: Senhor Jesus, coloca amor no meu coração pelo meu irmão, e todo ódio, toda raiva, todo rancor, que seja removido do meu coração pelo meu irmão, hoje, no nome de Jesus. O diabo não tem poder sobre os meus sentimentos e ele está derrotado no nome do Senhor Jesus.